Primeiro, eu queria agradecer, obrigado, Ampei, né? Obrigado, Carol, Durval, pela fala. Eu confesso que eu estou super encabulado aqui, mas, enfim, inovação é um ambiente de aprendizado, né? O Grupo Açarense está no início dessa jornada, né? O nosso nível de maturidade, quando comparado a outras grandes empresas, né, da Ampei, está muito no início. Mas, enfim, eu vou compartilhar o nosso case aqui. Eu queria só uma observação, Durval. Vou pegar aqui uma deixa do Manual de Oslo, que é o seguinte: tudo que eu falar aqui de inovação, a gente pode inovar em processo, produto e negócio. Sempre que eu falar inovação, lê-se aqui uma solução que a gente enxergou no Grupo A Cearense, tá? Então, se a gente enxerga uma solução que é incremental, é uma solução, uma melhoria de processo, algo do gênero, tá? E na medida que você começa a avançar no H2, isso já seria um adjacente, uma disrupção adjacente, um H3, algo mais transformacional, vai muito nessa linha, não necessariamente trazendo o conceito de business innovation, tá? Fazendo minhas as palavras do Durval, né, eu vou vender meu jabá. A Cearense, como o próprio nome sugere, ela surge aqui no Ceará. O nosso fundador ainda está aqui conosco, tá? Ele vem do interior do Ceará, nunca concluiu um curso de graduação, mas conseguiu construir toda essa história que é muito bacana. A gente fisicamente está em 3 estados. A gente está aqui no Ceará com 2 plantas de metalurgia, tá? Metalmecânica. A gente tem uma siderúrgica em Marabá, tá? E a gente tem uma unidade florestal aqui com 40 mil hectares de plantações que alimenta a nossa florestal. Isso aqui, então, seria, eu acho, o primeiro desafio, né, para quem está iniciando essa jornada. Perceba, a gente tem empresas do ramo comercial, de metalurgia, tá? A gente tem também toda a parte de cunho social, tá? E florestal. Então, o desafio do programa do PGI, Programa de Gestão de Inovação da Cearense, transita em diferentes negócios, tá? Seguindo aqui, apresentando um pouco o grupo de maneira bem rápida, a gente teve, ano passado, um faturamento na ordem de 6,5 bilhões, tá? A gente tem uma produção, uma capacidade produtiva na ordem de 1 bilhão de toneladas. A gente está fazendo um startup agora da Sinobras, a gente vai ampliar essa produção para quase 1,5 milhão, e a gente tem hoje algo na ordem aí de 4.300 colaboradores distribuídos em todas as empresas do grupo, como eu comentei, que são 5, tá? Bom, eu acho, pegando um pouco do gancho da fala da Carol e do Durval, acho que existe uma disciplina empresarial, que é a estratégia, ela que define, tá, o caminho, o destino, tá, que a gente deve caminhar. Então, a inovação não pode ser diferente. A gente aqui no grupo atua com o BSC, aqui é o nosso mapa estratégico. A gente tem distribuído aqui em 5 drivers quais são os principais focos de atuação do grupo nesse ciclo de 5 anos. E aqui eu destaco também um objetivo estratégico que traz o conceito da inovação, tá, em meio também a um outro conceito que eu entendo que está inserido dentro do conceito maior de inovação, que é transformação digital. Isso aqui é um ponto interessante, porque sem a estratégia definir isso, né, eu acredito que a força dos anticorpos da inovação acaba ganhando força, tá? Seguindo aqui, como eu comentei, a gente está muito no início dessa jornada. A gente iniciou o programa em 2021, tá? Esse programa ele nasce de um direcionamento estratégico que é bacana aqui no tema. A gente fez um diagnóstico, teve um direcionamento, tá? A gente focou em pessoas. O conceito de governança também era uma premissa. A gente tinha que ter um framework definido. A gente já trabalhou explorando o conceito de plataforma na nuvem, o conceito de funding. E aqui, obviamente, eu vou concentrar minha fala mais nesse conceito aqui de ambidestria organizacional, que já foi antecipado pelos colegas, tá? E a gente também já está explorando tanto o conceito de empreendedorismo, que foi no primeiro ano. Já no segundo ano a gente partiu para o Open Innovation. E mais uma vez, né, como eu comentei, sempre que eu falar em inovação, lê-se soluções, e aqui mais centradas em excelência operacional e transformação digital. Aqui é a nossa identidade visual. Eu trago também alguns parceiros, né? Eu não poderia deixar de citar a Inventa, né? É nosso parceiro, a Evo, GAC Group do Durval está conosco, a Ampei, Embrapi. Existem outros parceiros que eu confesso que eu não vi quem está participando aqui, mas, por exemplo, apenas para citar, a própria BGI, que nos ajudou muito no início. Então, você não constrói um movimento desse sozinho, tá?
Seguindo, acho que esse é um dos slides principais que eu queria compartilhar, de que forma o Grupo Cearense ele transita nos 3 horizontes da inovação. Primeiro ponto, a gente definiu, tem um frame, né? Eu acho que cultura da inovação, a exemplo de qualquer outra cultura, cultura é aquilo que você encoraja e desencoraja, né? O que é que você tem que fazer, o que é que você não deve fazer. Na medida que você vai construindo esse DNA, você vai descobrindo esse caminho. Então, a gente tem 4 trilhas aqui, trilha digital, Squad, Open Innovation e Brapi, que é o desdobramento dessa trilha de Open. Tá? Percebam que tudo nasce na estratégia, como eu já comentei, e a Carol também foi muito feliz nas palavras. E, mais uma vez, captura de valor, né? É emissão de nota, romantismos à parte, a gente precisa, além dos puffs e dos tobogãs, gerar faturamento para o acionista, né? Então, a gente tem no programa digital algo mais próximo ao conceito de H1, são ideias de baixo esforço de implantação e o resultado também restrito, mas a gente tem gratas surpresas. Já nas trilhas de Squad e Open Innovation, a gente consegue transitar um pouco mais próximo nos conceitos de H2 e Open Innovation propriamente dito no conceito de H3. Como nada é gratuito, a gente busca toda essa parte de funding, também já foi algo que foi construído desde o início, então a gente chama aqui de input da inovação, o input do funding, né, da inovação, que é quando a gente recebe a grana para poder fazer o processo inovativo, e aqui o que a gente chama de output, que é uma vez que a gente teve esse processo inovativo, de que forma a gente pode ser beneficiado aqui mais especificamente, mas não somente por meio da lei do bem e incentivo fiscal, tá? Então, aqui, esse seria o frame que a gente utiliza, a gente desdobra isso dentro da companhia. Seguindo para falar um pouco de cada frame desse, a gente explora, eu acho que essa figurinha já é bem clichê, né? A gente explora todo o conceito de design thinking, os 2 diamantes, a gente erra pequeno, pivota, testa antes de gerar escala, uma vez que a gente tem a solução daquela dor, né, que transita com aqueles vários negócios que eu comentei, existe tanto uma formação agile, como também de cascata ou híbrida para implementação. Qual que é o ponto que eu acho muito importante? Às vezes você tem uma ótima ideia e um péssimo projeto, que te dá uma baixa captação de valor. Ao contrário, você pode ter uma ideia ainda incipiente, ainda embrionária, e num processo de desenvolvimento, amadurecimento e de também uma boa gestão de projeto acaba te gerando uma boa capacidade de valor. Então, eu concordo muito com o que a Carol falou também, é ideia, execução e captura de valor, a gente trabalha com esse frame. Bom, aqui especificamente a nossa trilha digital, né, a gente lança campanhas numa plataforma que está na nuvem, todas as áreas, todos os 4.300 colaboradores do grupo têm a oportunidade de dar ideias para isso, aqui alguns números, né, foram 24 campanhas lançadas, a gente tem campanha do RH, do Instituto Cearense, da logística, da controladoria, né, a minha equipe basicamente, ela formata, ela é gestora, ela é, eu diria, uma empresa de consultoria dentro do grupo, né, e aí dessas campanhas a gente já teve mais de 890 ideias geradas, aqui lê-se que essas ideias, parte delas constitui um banco de ideias, a depender do aging, do momento de implantação, elas ficam guardadas, daí você tem a implantação daquela ideia, tá? Mais de 150 idealizadores, que seriam profissionais que estão continuamente contribuindo conosco, tá? Bom, aqui um ponto interessante, a gente começa a aprender também, a gente começa a ter também campanhas perenes, né? São campanhas que continuamente, né, todo mundo tem acesso a ir lá e gerar ideias. E uma que a gente achou muito bacana, que foi uma descoberta feita recentemente, a gente está usando essa plataforma para captar todos os projetos da Lei do Bem, né? Então, existe esse primeiro filtro que é feito, então a gente já tem um processo de digitalização dos esforços de inovação, que na sequência, né, o GAC Group, que é nosso parceiro, ele vai lá na plataforma, interage com todos os donos de projetos lá no chão de fábrica para ver qual é o grau de elegibilidade desses projetos para a Lei do Bem. Então, a gente, inclusive, faz esse convite para que todos os colaboradores visitem nossa plataforma, visualizem as campanhas e tentem ter algum tipo de contribuição. Aqui a gente tem um programa de reconhecimento que transita em 2 camadas, existe a camada institucional, mas existe também a camada material. A camada material, dentre as várias ações, tem a questão do Inove. Inove é uma moeda digital que toda vez que o colaborador faz uma contribuição, seja na entrega da ideia, a ideia aprovada, né, ou ela implantada, existe um crescimento, você ganha quantidade X de nova, que claro,
tanto quanto maior é o peso dessa contribuição, maior a quantidade de novas, e você vai no marketplace da própria plataforma, tá? E tem várias opções de brinde que são distribuídas. Aqui são nossos dois vice-presidentes, a Aline e o Ian, e um colaborador que teve como coleta, né, coletou na plataforma experiência. A gente tem experiência, livro, curso que foi a experiência do café da manhã com os VPs, tá? Isso aqui dentro do conceito de construção de cultura da inovação. Aqui um exemplo, né? Lembra que eu comentei, né, no início uma feliz inovação incremental, porque houve basicamente uma melhoria de processo. Teve um colaborador do customer que teve no chão de fábrica e olhando um processo fabril, ele deu uma ideia, né? Sem entrar muito no detalhe, basicamente, ele conversando com a área fabril, a gente desenhou, fez um redesenho de processo com um aprimoramento, perdão, do fluxo de reclassificação de produto. Essa ideia, a gente não teve quase nenhum gasto, diria, foi basicamente realmente uma mudança de processo, e ela gerou um ganho anualizado na ordem de R$770 mil. Então, imagina, a gente teve 900 ideias, uma única ideia foi capaz de gerar um retorno próximo a R$800 mil. Então, isso é uma ideia incremental que a gente incentiva dentro aqui do grupo. Seguindo para a trilha dos squads, eu acho que também já é bem conhecido, aqui a gente já está falando de problemas que as soluções são um pouco mais complexas, a gente monta esses esquadrões compostos de pessoas de TI, de logística, de várias áreas, a depender, né, da dor que é colocada. Eu trago como exemplo essa solução que foi muito bacana, eu acho que alguns que me ouvem aqui devem conviver um pouco com esse problema. Imagine que a gente tem um grande equipamento que precisa ir para manutenção, parte dele. Então, você tira esse equipamento, emite uma nota fiscal, sai da companhia então, e deixa de ser um ativo imobilizado. Na hora que você volta com esse equipamento, para você, toda a questão tributária, controle de estoque, tudo, é uma dor de cabeça para você retornar esse equipamento para dentro da companhia. Então, assim, a gente tinha milhões de reais, né? E eu digo isso, além da Cearense, a gente fez bench também com outras empresas grandes, maiores que a nossa, também vivenciavam isso. A gente fez um squad composto por pessoas da TI, da controladoria, do almoxarifado, a gente conseguiu ter uma solução, envolvemos o SAP, tá? O SAP foi envolvido. Então, foi um case de muito sucesso, que a gente está aqui gerando uma maior governança em milhões de reais de equipamentos que estavam espalhados, né, pela companhia. Aqui, dentro desse movimento, a gente faz um treinamento massivo de design thinking, tá? São várias horas, mais de 80 horas de treinamento, e metodologias também de gestão de projetos, sejam elas ágeis ou em cascata, ou metodologia híbrida. Qual que é um ponto bacana? Você acaba gerando um legado, quer dizer, aquela primeira pessoa que participa de um squad, ele vira digamos, um ponto focal da inovação. E ele começa a gerar inovação sem necessariamente a presença do time de inovação, porque ele traz lá consigo embarcado uma competência transversal, que é a competência de inovar, né, explorando a metodologia. Aqui, entrando já na linha de Open Innovation, a nossa frente de Open trabalha com duas trilhas, são desdobradas. Primeiro, a trilha de chamada aberta, de Open Innovation, a gente tem uma landing page, vou já apresentar, e a gente tem a trilha Embrapi, que é um ecossistema muito particular, muito próprio, lá pouco mais de 90 unidades Embrapi. A gente fez o Embrapi Day, a gente capta a dor, a gente faz um processo de triagem, né, para saber, isso aqui é o quê? Vai para uma campanha na trilha digital, ou cabe um squad, ou não, vamos buscar no ecossistema. Tá, se for no ecossistema, cabe uma chamada aberta, a gente já tem uma unidade Embrapi com alguma expertise associada, então após essa triagem é feita essa evolução, tá? Seguindo aqui, é um exemplo, né? Esse aqui foi bacana porque ele começou com a trilha Squad, daí a gente evoluiu para o Open Innovation, a gente contratou uma empresa, eu posso citar a Altasa, tá? Ela presta serviço até para a Embraer, que é o seguinte, a gente recebe milhares de toneladas de sucata, a gente recicla sucata, né? E existia muita participação humana. E aí a gente criou uma solução a quatro mãos, né, que você tem uma visão computacional que captura essa imagem, alimenta uma rede neural, tá? E aí com inteligência artificial e machine learning ela faz uma classificação. Aqui não está tão visível, mas é mais ou menos o seguinte, primeiro ela expurga da imagem aquilo que desinteressa, isso aqui agarra, ela expurga o fundo, pode estar chovendo, pode estar à noite, o que for, e ela classifica aqui, por exemplo, ele diz, ó, tem X% de chance de ser areia, isso aqui tem Y% de chance de ser borracha e assim sucessivamente. Então, você tem uma classificação de sucata, é um processo que envolve milhões de reais,
né, que também foi muito satisfatório com esse conceito aqui de inovação. Bom, aqui um exemplo, na verdade, o fluxo de inovação que a gente teve nos 2 ciclos. Ano passado a gente teve 4 desafios de chamada aberta. Esses 4 desafios aí reuniram na ordem de 91 startups, ainda na parte de scouting, chegamos a 30, fomos para o Pitch Day com 17 instituições. Aqui, quando eu falo startup, eu leio instituições de pesquisa, universidades, e aí no final a gente acabou contratando 4 startups aqui, inclusive a própria Altasa foi uma. A gente vive a chamada aberta nesse momento, a gente tem 3 desafios abertos, começamos aqui com 59 instituições, evoluímos, a gente terminou agora essa semana, na segunda-feira, a gente fez o último Demo Day, a gente teve o pitch, a gente está com 6 instituições que a gente vai anunciar quem que passa para a etapa de contratação, por isso que ainda está aqui em aberto. Tá? Aqui um case muito bacana em Embrapi, né, que eu costumo dizer, né? Você pega, por exemplo, a gente tinha um problema, que é a variabilidade da massa linear do CA60. A solução de mercado, a gente foi a mercado e a solução custava na ordem de $325 mil, né? Eu não fiz a cotação de hoje, mas ela custava próximo a R$ 1.600.000 para um equipamento. A gente tem 10 equipamentos. Então, imagine, eu estou falando aqui de uma solução para a companhia, está no valor próximo a R$ 16 milhões. A gente procurou unidade em Embrapi, fizemos idas e vindas. Na verdade, a gente procurou várias unidades. Entre idas e vindas, a gente achou uma solução que, para os 10 equipamentos, a gente vai gastar R$ 1,5 milhão para fazer essa solução. Tá? E, além disso, além desse R$ 1,5 milhão, quer dizer, em vez de 16 milhões, a gente gasta R$ 1,5 milhão, e desse R$ 1,5 milhão, a gente ainda vai ter lá no final da jornada um retorno da lei do bem. Tá? Seguindo, aqui é só a nossa landing page, isso aqui é o site, a URL do Grupo Cearense, quem entra lá vai ter um banner. No início a gente não tinha essa landing page contínua, isso foi um aprendizado, agora que a gente está com o histórico e ciclos distintos de Open Innovation, a gente acabou mantendo nossa landing page, daqui é a landing page que tem o cronograma, o regulamento, enfim, todos os desafios abertos. Aqui é a plataforma Inovar, a gente controla tudo de maneira digital, tá? Tudo tem rastreabilidade, histórico, quantas startups participaram do scouting, do screening, quem passou, quem não passou, qual a nota, né? Todo o trabalho de contato também, existe um conceito de governança, quer dizer, todas recebem o mesmo e-mail, então a gente busca sempre evoluir nesse sentido. Aqui, já chegando próximo do final da minha fala, a gente comentou, né? O H1, H2, H3 não se faz de graça, né? Então a gente tem os 3 principais pilares que a gente utiliza na inovação, que é desejabilidade, factibilidade e viabilidade, tá? E um 4º pilar, uma vez que ela é implementada, que seria a adaptabilidade. Para que isso ocorra, a gente precisa ter grana, e daí, como eu já comentei no início, a gente está com o GAC Group nos ajudando, a gente está buscando toda essa parte de input, de fomento. A gente atua direto no Embrapi, a gente está buscando verba no FINEP, BNDES e outros órgãos de fomento. A gente também está no gatilho o conceito de Inova Talentos, né, via IEL e CNPq, e uma vez estabelecida essa inovação, no final da jornada, a gente está explorando o conceito da lei do bem. Tá? A gente também, bom, eu me certifiquei Innovation Architect, eu fiz esse curso e eu realmente indico, ele é muito bacana, a gente utiliza esse frame criado pela Ampay, né, a gente fez um diagnóstico, são 24 questões, né, subdivididas nesses 8 blocos aqui. Esse diagnóstico gerou mais de 50 ações. Como a gente está muito no início, digamos, no estágio de maturidade e inovação, a gente começou a classificar em média, baixa ou alta resistência. Tá? Isso aqui também nos ajuda a nortear junto com aquele primeiro frame que a gente utilizou. Tá? A exemplo do que a Carol falou, a gente tem outras frentes, né? O OCA é um lab digital que a gente atua junto com o Silvio Meira, né? Acho que todos conhecem, né? E aqui o programa Inovar, como eu já comentei, que eu estou capitaneando, que a gente olha mais para dentro de casa e não Business Innovation, que está mais associado com o OCA. A gente tem essa mandala, tudo nasce na estratégia, né, os drivers, e aqui todas as frentes de atuação e abraçado pela cultura, e claro, não podia ser diferente, obtendo o funding. Era isso. Muitíssimo obrigado. Não sei se eu estourei o tempo ou não, mas a minha fala era muito breve. Obrigado.